Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso vídeo aqui do Portas Abertas. Meu nome é Gisele Boschesi, eu sou professora do setor de italiano aqui da URGS e o título do nosso vídeo é Conselhos de Leitura para Reconhecer a Itália. Nós escolhemos a literatura para mostrar, através dela, um pouquinho do setor de italiano para vocês. Antes da gente começar com os nossos conselhos de leitura, coloquei aqui do lado uma listinha do que você pode esperar estudar conosco caso escolha a ênfase em italiano. Além de tudo isso, há a possibilidade de participar de pesquisa, extensão, pleitear vagas em programas de intercâmbio e participar das atividades culturais extracurriculares. E é a partir desta proposta cultural que nós nos juntamos para poder mostrar um pouquinho da Itália que é vivida aqui na URGS, que é uma Itália plural. E vamos lá para o primeiro dos conselhos de leitura para reconhecer a Itália. O primeiro conselho vem lá da Idade Média e é o meu conselho de leitura. Foi difícil escolher, mas acabei trazendo o Decameron, do Giovanni Boccaccio, pois é uma obra que ressoa um pouco o momento em que nós estamos vivendo. Esta obra, que marca os primórdios da literatura italiana em prosa, é uma coletânea de 100 histórias, contadas por 10 narradores personagens, mais precisamente 7 moças e 3 rapazes, que decidem se refugiar em uma casa de campo durante o surto de peste bubônica em Florença, no ano de 1348. Na sua estadia ali, os jovens se distraem em um jogo de contação de histórias. As histórias, em estilo realista, vão do humor ao drama e mostram a capacidade humana de se subtrair às armadilhas do destino por meio da astúcia e da inteligência. Também há um amplo espaço para a sensualidade e um forte sentimento anticlerical, compondo assim um quadro colorido e variado da moralidade medieval. Antes de começar a sucessão de histórias, o autor faz questão de comentar com detalhes como estava a situação da peste em Florença, falando dos sintomas, do contágio, das falsas curas, das preces inúteis, dos óbitos e sepultamentos, e do desalento dos sobreviventes. Existem muitos outros aspectos a comentar sobre essa obra literária, que é um clássico mundial, inclusive foi adaptada para o cinema, mas fica o convite à leitura e o convite a descobrir esse universo que a obra nos revela. E neste momento em que nós devemos resistir, a literatura e as artes oferecem escape, alento, mas principalmente reflexão. Olá, eu sou a Aline, professora do setor de italiano da URGS, e assim como as minhas colegas e os estudantes, eu gostaria de sugerir uma leitura. Bom, me baseei num exercício, numa prática de tradução feita no semestre passado na disciplina de tradução do italiano 3, cujo tema é justamente a tradução literária, e por esse motivo o meu conselho, a minha sugestão de leitura é uma escritora italiana situada na literatura pós-moderna. Bom, o seu nome é Graziella Romano, mas ela é mais conhecida como Lala Romano. E entre os romances e contos que ela publicou,
Aquele que eu gostaria de sugerir é o La penombra che abbiamo attraversato, publicado em 1964, cujo título remete a uma passagem da obra de Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, e o tema diz respeito a uma viagem à memória da infância. Aliás, memória é a temática recorrente, uma temática recorrente na obra de Lalla Romano. Com essa sugestão, eu gostaria também de contribuir para a formação desse cânone da literatura italiana produzida por mulheres, que atualmente tem ganhado mais força e se faz muito presente não só na Itália, mas também no Brasil por meio da literatura traduzida. Entre os vários exemplos que a gente pode citar, temos Idiaba Chego, Elena Ferrante, como um sucesso de edição, de publicação, entre outros tantos nomes importantes. Bom, então fica essa minha sugestão, espero que vocês gostem e que possam conhecer um pouco mais do curso de italiano da URGS. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Buongiorno a tutti, sono Lucia Vitiello e sono lettrice ministeriale presso il Dipartimento di Italiano dell'URGS e collaboro presso il Consolato Generale d'Italia per quanto riguarda le iniziative che attengono alla promozione della lingua e della cultura italiana. Cosa significa essere lettore presso un'università straniera? La figura del lettore di italiano all'estero si propone di diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo. Come vedete in questa slide, la distanza tra l'Italia e il Brasile, e più precisamente Napoli, la mia città, e Porto Alegre, è di circa 10.360 chilometri. Il mio compito e la sfida che sono chiamata a sostenere qui è tentare di ridurre il più possibile la percezione di questa grande distanza geografica per una interazione virtuosa e fruttuosa tra le nostre culture. La specificità dello sguardo italiano sul mondo, la maniera che nel tempo il mio paese ha elaborato per interagire con la realtà che ci circonda, attraverso la lingua, la letteratura, le arti, la scienza e lo stile di vita, è il contributo che mettiamo a disposizione con la speranza di conoscerci sempre di più, avvantaggiandoci delle nostre differenze. Attraverso la lettura di testi in italiano oppure la partecipazione agli eventi, quali la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che quest'anno è dedicata al grande poeta Dante Alighieri, oppure la Settimana della Cucina Italiana e le varie celebrazioni e ricorrenze culturali, ci proponiamo di migliorare sempre più lo scambio culturale tra i nostri due paesi. Vorrei proporvi allora, nell'occasione di questo nostro incontro, un brevissimo brano che trovo molto significativo. È tratto dal libro di Italo Calvino intitolato Le città invisibili. Calvino ci propone questa riflessione nell'ambito del confronto tra Kublai Khan, imperatore della Cina, e Marco Polo, il viaggiatore veneziano che percorse tutto l'Oriente. Parlando dell'inferno, un luogo assolutamente orribile, no? Di sofferenza e di pena, inteso come metafora della difficoltà del vivere umano sulla terra, propone un modo per contrastarlo e non soffrirne, cioè promuovere quello che di buono e di valido esiste, ovunque nel mondo, individuando ed espandendo l'alternativa alla disperazione e al deserto, col confronto e la conoscenza. Queste sono le parole di Italo Calvino. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più.
Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa. In mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Il mio augurio è che il nostro scambio di culture riduca l'inferno ed espanda il paradiso. Grazie e buonasera a tutti. Olá, me chamo Luísa Garibaldi, sou estudante do curso de Licenciaturas em Letras Italiano e também sou professora do Nélio, curso de extensão da URGS. Quando eu cursei a disciplina de Literatura 5, eu conheci e me apaixonei pela escrita de Idiaba Chego. Então, eu decidi trazer para a sugestão de leitura um livro que foi traduzido no Brasil. O que significa para mim ser italiano? Uma pergunta que batia como um andarilho desconhecido na porta de casa. Tentei escrever uma resposta. Para mim, ser italiano... Uma resposta de poucas linhas, alguns segundos para digitar. Nada vinha à minha mente. Eu não tinha uma única resposta. Tinha mais de 100. Sou italiana, mas também não sou. Sou somali, mas também não sou. Um cruzamento, uma saída, uma confusão, uma dor de cabeça. Eu era um animal no Marapuca, um ser condenado à angústia perene. Ser italiano para mim... Depois lembrei-me de um conto da Karen Blixen. Tinha lido-o quando era adolescente na biblioteca. Fiquei impressionada com o título, Primeiro Conto do Cardeal. Lembro-me que uma senhora perguntava ao cardeal, mas quem é você? E ele retrucava, vou responder com uma regra clássica, contando uma história. E é contando uma história que Idiaba Chego nos presenteou com esta maravilha, que é a minha sugestão de leitura. Um romance autobiográfico chamado A Minha Casa é Onde Estou, publicado na Itália com o título de La mia casa è dove sono, em 2010. Neste livro, que é uma espécie de mapa sentimental, Idiaba Chego, através de suas memórias, passeia pelas ruas de Mogadishu, na Somália, e de Roma, na Itália, buscando entender mais sobre si mesma, mas também sobre essas duas cidades, esses dois países que a constituem. Chego, dessa forma, busca respostas para as perguntas: quem sou eu? Onde fica minha casa? Ou ainda, o que constitui uma casa? A escritora, nascida em Roma, de pais somalis, usa do artifício da escrita para sua jornada de autoconhecimento e para incitar a Itália a fazer o mesmo, relembrar suas origens, sua história, não somente as glórias do Império Romano, mas também as chacinas do fascismo e do colonialismo italiano. Com uma escrita fluida, acessível, crítica e irônica, Idiaba Chego explora, neste livro, uma gama de temáticas, como a luta pelos direitos civis de imigrantes e de seus filhos, a busca por uma identidade, o diálogo entre culturas, a memória e a culpa dos filhos da diáspora africana, o racismo, entre outras pautas importantes e atuais. Mas também aborda as belezas do bel paese e a herança oral das fábulas somali. A narrativa é construída em 8 capítulos, cada capítulo a partir de um ponto de interesse de Roma, o Teatro Sistina, a Praça Santa Maria sobre Minerva, a Stella de Axum, a Estação Termini, o bairro Trastevere e o Estádio Olímpico, explora e elabora algumas memórias afetivas da escritora. Atualmente, no Brasil, há 3 livros de Idiaba Chego traduzidos, publicados em 2018 pela editora Nós. São eles: Caetano Veloso, Caminhando contra o Vento, Ádua e Minha Casa é Onde Estou. Espero que gostem. Venite numerosi.